Turma do oitavo ano, nós vamos fazer a nossa aula de hoje, né, de sábado, em recuperação, aqueles dias de paralisação, com com uma atividade aí, ó, que tem na apostila que vocês receberam, apostila número um, certo? Atividade 2, certo? Que é essa aqui, ó. Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetros, certo? Essa atividade 2 aqui, ó. Mas antes da gente realmente ingressar nessa atividade, o que é perímetro, né? Vocês lembram o que é um perímetro? Então vamos ao estudo, certo, de perímetro, né? Rever o que é um perímetro, para que a gente possa fazer a resolução daquelas atividades, certo? Eu vou fazer uma pequena explicação e vocês vão tentar resolver aquela atividade ali 2, certo? A gente volta para ela. E no próximo sábado a gente faz a correção dela. Então, olha, para começar, né, ó, o perímetro de uma forma geométrica plana. Então, o que é? Vamos lá primeiro para uma situação problema. Ó. Imagine a seguinte situação. Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar um terreno de pastagem com um formato retangular. Vocês lembram o que é um retangular? Um retângulo, né? Ó, seria um quadrilátero, né? Ó, onde nós temos dois lados paralelos, né, de mesmo comprimento, e outros dois paralelos em si, de mesmo comprimento. Então ele não é um quadrado, certo? Ele é um quadrilátero. Esse lado aqui, ó, ele é proporcional a esse, no mesmo tamanho, enquanto que esse aqui, ó, é proporcional a esse aqui. Então ele é um retângulo, certo? Então vamos nós aí. Como ele deveria proceder para chegar a uma conclusão, né? Então ele quer fazer, né, quer cercar esse terreno, certo? De maneira, né, que ele cubra todo o terreno, né? Como é que você vai calcular isso aí? Vamos lá. Então, ó, de uma forma bem intuitiva, né, você sabe que você vai ter que calcular todos os lados, né, para saber quantos metros de cerca, né, se for no caso o arame mesmo, né, usado, ou tela, né, para que esse terreno seja todo, né, cercado. Então, por exemplo, tenho aqui supostamente o terreno, né, não irregular assim, mas vamos supor que aqui ele tenha 30 metros, né, aqui obviamente vai ser 30 metros, né. Aqui eu tenho uns 45 metros, vamos supor. Aqui também vai ser 45, né? Então, olha, quanto, né, de arame será preciso para cercar, né, com uma volta só, digamos assim, né, só para a gente entender. Então, eu vou pegar e somar todos os lados, né? Ó, quanto que é 30 mais 45? 30 mais 45 dá 75. Então, 30 mais 45 dá 75. Então, quanto que é 75 mais 75? Então, 70 mais 70 é 140, né? 5 mais 5 são 10, então 150 metros, ok? Então, de uma forma bem intuitiva, certo? O perímetro nada mais é do que isso, a soma de todos os lados, certo? De uma forma bem intuitiva, certo? É você pegar os lados e somá-los, ok? Então, continuando aqui com a situação, né? O perímetro, né, ele é a medida de comprimento de um contorno, né, ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, certo? Então, o perímetro de uma figura ele é representado por 2π, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui um quadrado ou é um retângulo isso aqui? Isso, acertou quem disse que é um quadrado? Não, é um retângulo, né? Ó. Então, aqui de um lado eu tenho 9, né? De um lado eu tenho 9. E o outro tem um 10. Ó. Então eles não são lados iguais, certo? O quadrado, a característica dele é ter os lados iguais, certo? Então nesse caso aqui é um retângulo. Então qual seria o perímetro desse retângulo aí, pessoal? Fazendo a soma, né? Ó. 10 mais 10 são 20, 9 mais 9 são 18. Então quanto que é 20 mais 18? 38, né? Então é isso aí. Então seria o perímetro 38, certo? Ó, 38 centímetros.
Um exemplo aqui, ó, calcule o perímetro da figura abaixo. Ó. Como é que você procederia isso? Então você vai pegar, né, e somar todos os lados, né, ó. Aqui eu tenho, né, uma figura aqui que vale 7, outra vale 2, 2, né, 3, 2, 3, 5, somando tudo, ó, 26 centímetros. Então é só somar. É somar todos os lados, certo? E um detalhe, certo, que às vezes aparece em situações, problemas, as atividades, começa aqui, ó, um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento, ó, 120 de comprimento e 90 de largura, certo? 90 de largura. Só que ele não quer passar, não tem como cercar, né, um terreno passando só um fio de arame, certo? Ele quer cercar com 5 fios, 5 voltas, digamos, de arame, né, naquele terreno ali, certo? Então ele vai pegar, esse arame e vai esticar esse arame aqui, ó, 5 vezes, né? 2, 3, 4, 5, né? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, certo? Então, 5 vezes, né? Em volta do terreno todo. E aí, quanto de arame que vai ser necessário, né? Mas só que aqui nessa questão tem um agravante ainda, né? Ó. Se o metro de arame custa R$ 15, né? Qual é o valor total gasto pelo fazendeiro? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Quanto de arame vai ser necessário usar aqui. Então você tem que calcular o perímetro, né? Então, olha, se eu tenho 120 aqui embaixo, 120 em cima também, 90 aqui, né, do outro lado também vai ser 90. Então, quanto que vai ser a soma disso aí? 120 mais 120, 90 mais 90. Dá um total de 420 metros. Uma volta só, certo? 420 metros. Mas ele não quer somente uma volta, ele quer dar 5 voltas de arame nesse terreno. Então, você vai ter que multiplicar por 5, certo? Então, 5 vezes 420, 2.100 metros. E agora, o que, é que você faz para descobrir o valor a ser pago? Você vai pegar essa quantidade de arame total que você encontrou, né, que é 2.100, certo? Multiplicar por 15. Por que, que é por 15? Porque um metro vale R$ 15. Então, são 2.100 metros, multiplica por 15. Então, vai ter um total aí ó, de R$ 31.500 gastos para cercar aquele terreno ali, certo? Então, aqui é uma explicação básica sobre o perímetro, certo? De quadriláteros, por exemplo, né? Certo? Mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, certo? Eu vou abrir e procurar um arquivo para vocês aqui que mostra perímetro de círculo, por exemplo, certo? Então, vou dar uma pausa aqui e já eu volto aqui, vou procurar a imagem. Bem, pessoal, então eu encontrei aqui, ó, essa figura geométrica aqui, né? Vocês lembram qual que é, né? Ó? Então, aqui é um círculo, né? Ó, formando uma circunferência, certo? Então, no caso do perímetro, né, a gente calcula, seria a distância do contorno, né? Isso, o comprimento do contorno. Então, nesse caso, nós vamos verificar como é que se calcula, né, o perímetro de uma circunferência, certo? Que o círculo é toda essa partezinha pintada, né, de azul aqui, certo? Ó, a circunferência é só a borda, como se fosse o aro, certo? E o círculo seria a parte interna total, certo? A área. Então, como é que se calcula? É necessário que a gente tenha uma fórmula, certo? Para calcular esse tipo de perímetro aqui. Essa fórmula, ela é essa aqui que eu vou tentar escrever aqui. Então, não vou chamar de P, certo? De perímetro, vou colocar um C. Então, ela vai ser C de circunferência, certo? Que é igual a 2 vezes 2, né? Que multiplica o π, certo? Vezes o R, que é o raio, certo? O raio, o que é o raio? Para quem gosta de andar de bicicleta aí, sabe que o raio, né, é aquela peçazinha de ferro, né, que vai do eixo, né, do centro até a borda do aro, né? Então essa distância aqui, ó, ela é chamada de raio, certo? Esse aqui é o raio. Então ela vai depender do tamanho, né, da questão do enunciado, certo? Da problemática sendo trazida pelo exercício. Então, sabendo que a fórmula é aquela dali, né, 2π vezes o raio, e o que é esse π? Né?
Esse π aqui é uma grandeza, certo? Que ela é encontrada dividindo o tamanho da circunferência pelo diâmetro dela. O que é diâmetro? O diâmetro são dois raios, certo? Essa distância aqui, ó, desse ponto até isso aqui. Então, isso aqui chama-se diâmetro, certo? Esse é o diâmetro. Então, se você pegar o tamanho dele aqui, né, ó, esse aqui, dividir pelo diâmetro, vai dar sempre aproximadamente esse valor aqui, ó. Ele é chamado de π, certo? É o π. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, vamos fazer aqui um cálculo, supondo que essa circunferência dada aí na tela de vocês, ó, ela tenha um raio valendo 10, né? Vamos supor. Não, 100. 100 centímetros, vamos supor. Qual é o comprimento dessa circunferência, né? Qual o tamanho dessa circunferência, desse aro? Então, você vai aplicar na fórmula ali, ó. Então, a circunferência vai ser igual a 2, que multiplica 3,14, que multiplica 100, certo? Então, esse é um cálculo de perímetro mais, né, avançado, digamos assim. Mas não se preocupe se você não conseguir absorver, certo, esse conteúdo agora, certo? Porque as atividades são mais simples, certo? Mas é necessário que vocês saibam disso aqui, certo? Então, é só multiplicar. Quanto que é 2 vezes 3,14? Dá 6,28. E aí multiplica por 100, né? Nós temos 628 centímetros, certo? Esse aqui é o perímetro dessa circunferência, certo? Ou o tamanho, né, da circunferência, ok? Então, mas o que nos importa, certo, nessa aula de hoje, né, desse sábado, é a atividade lá da apostila de vocês, ó. Essa atividade aqui. Então, é resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, certo? Então, olha, nesse primeiro exemplo aqui, né, ó, essa primeira parte, por exemplo, Rodrigo reservou o primeiro exercício, né? Rodrigo reservou em uma chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. A pergunta é, né, ó, Rodrigo gastará no mínimo quantos metros de tela? Certo? Lembrando que eu não vou, né, colocar a resposta agora, não vou fazer a correção, certo? Vocês vão tentar responder isso aí. Mas uma coisa que eu observo aqui, faço uma observação para vocês, ó, você tem que considerar essa partezinha aqui. Ó. Você não vai colocar a tela na entrada, né, no portão, certo? Então, observe isso aí, certo? Você não vai colocar a tela nessa partezinha lá. Okay? Então, olha, aqui são as opções, né? Você vai fazer o cálculo, certo? Eu quero os cálculos. E você vai escolher uma das opções corretas aí. A segunda, né, é muito semelhante também. Ó. A figura a seguir representa uma janela que terá seu contorno decorado com luzes do tipo pisca-pisca, que são vendidas por metro. Assinale a alternativa que representa a quantidade em metro de pisca-pisca que serão utilizados. Então, a altura da janela é 0,95 metros, né? E a largura dela 1,55. Então, cálculo bem simples, né? Certo? Então, essa terceira aqui, ó, ela se assemelha bastante com essa primeira aqui, né, que tem uma porta lá, certo? Aqui também vai ter uma porta, né, de 4 metros. Então, preste atenção no que está sendo pedido aí, certo? Faça o cálculo direitinho. Pronto. São só essas 3 atividades para esse sábado, certo? Então, no próximo sábado, a gente vai trazer a resolução disso aqui, certo? Então, a apostila é essa. Vocês devem ter recebido essa apostila. Se não receberam, né? Tá aqui a imagem, dá uma pausa no vídeo, né? E copie essas questões no caderno, certo? Caso tenha apostila, pode responder na apostila mesmo, certo? E colocar na sala de aula a foto, certo? Da resolução que você fez, certo? Então, valeu pessoal, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.